Fala, gente linda, beleza? Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre transição de carreira. Não vamos falar sobre comunicação e marketing, mas a transição de carreira me trouxe muitos aprendizados. E esse também é um tema muito importante aqui no canal para mim. E eu vou falar sobre alguns pontos que para mim foram assim muito importantes e que eu gostaria de ter sabido, coisas que eu gostaria de ter feito e sabido antes de eu fazer a transição de carreira. Basicamente, todos eles envolvem quebra de crenças. E que é um assunto que é super popular, todo mundo entende o conceito, né, da quebra de crenças, mas fazer isso na prática não é tão simples, na verdade é muito difícil. É o simples que não é fácil, né? Eu acho que a crença mais importante que eu quebrei e continuo quebrando, tá? A gente vai cada vez mais refinando os nossos pensamentos e as nossas verdades, né? Porque verdade cada um tem a sua. E você tá certo e eu tô certa. Né? É o meu prisma, é o meu ponto de vista. Inclusive, que fique claro, é a minha visão, minha opinião, meu ponto de vista, não é uma verdade absoluta. Então, tudo que eu falar aqui parta desse princípio, ok? A maior que eu tive que fazer é a desconstrução de conceitos de sucesso, porque todo mundo sabe, né? Desde que a gente é pequeno, é mãe, é pai, é avó, é tio, é primo, é papagaio, é padre, é professor, todo mundo querendo ajudar e orientar a gente para o melhor caminho, quando, cara, nem eles sabem qual é o melhor caminho para eles, porque fizeram isso com eles também. Então, os conceitos de sucesso são passados de geração em geração, quando nós somos pessoas completamente diferentes, universos à parte. Cada um de nós é um universo completamente diferente e ninguém sabe o que é melhor pra gente. É óbvio que eu vou falar pra minha filha, queridinha, quando você atravessar a rua, você olha pros dois lados, senão você vai morrer. Beleza, não estamos falando sobre esse tipo de coisa. Mas estamos falando sobre eu falar, não, você tem que seguir a carreira X. Olha, isso aí não dá dinheiro, e aí se você não tiver dinheiro, você vai sofrer, você vai ficar pobre se você escolher essa carreira. Esse tipo de coisa, né? De repente, impor uma carreira para um filho, ou, né, as empresas, você continuar o legado do seu pai quando aquilo realmente não te preenche por dentro. Então, esse tipo de coisa. Aí entra muito o trabalho de autoconhecimento, que é uma coisa que eu levo para minha vida, e que foi, foi o melhor investimento que eu já fiz, porque foi o que mais me trouxe resultado. O ROI é assim infinito. Obviamente não estamos falando de reais, mas de certa forma até sim, porque o fato de eu ter evoluído como pessoa me fez evoluir como profissional e obviamente melhorou a qualidade dos meus clientes, melhorou o meu posicionamento, né, como profissional, que melhorou a qualidade dos meus clientes e melhorou, eu aprendi a cobrar mais, eu comecei a me valorizar mais. Então, cara, numa boa, papo de coach, é papo de coach, mas, cara, é real e oficial pra mim. Pra mim funciona. E eu vou continuar investindo nisso sempre. Voltando, quebra de crenças. Conceito de sucesso. O que é ter sucesso? Aonde isso ficou muito claro pra mim? Quando eu era mais nova, eu tinha 18 anos, fui visitar minha avó em Camboriú, que na época ela morava lá. Reduto de argentinos, né? Os argentinos amam Camboriú. Aí eu fui lá com a minha mãe visitar a minha avó, conheci um argentino, nos apaixonamos loucamente. E no ano seguinte eu fiquei indo pra lá, ele veio pra cá. E aí no outro ano eu já fui morar lá. Morei 8 anos em Buenos Aires com esse cara. E eu tava muito feliz, eu tava tão feliz, tipo assim, cara, é tudo que eu quero na minha vida, é isso, é essa vida, lá. E quando eu cheguei lá, eu tava tão animada, sabe, nesse flow, nessa vibe, nessa certeza, né? Que, porra, cara, estamos falando do ano de 1996, tá? Ou 97, por aí, nem me lembro. Eu lembro que não tinha internet, gente, não tinha celular, não tinha nada disso. Sabe o que a fofa fez? Eu tinha feito 3 meses de espanhol antes de morar lá. Falava pouco, você deve imaginar, apesar de ser um idioma bem parecido. Cheguei lá, bicho. Desci na banca de jornal, peguei um guiazinha de bolso com o mapa da cidade, com as linhas de busão, peguei um ônibus e fui catar emprego com o jornal dos classificados debaixo do braço. E você quer saber mais? Encontrei a porra do emprego, sabe? Em outro país, sem falar o idioma direito. Aquilo pra mim estabeleceu que quando eu quero uma coisa eu consigo. E eu imagino que pra você seja a mesma coisa, porque quando a gente quer, brother, nada fica na frente, beleza? Ok. Partindo desse princípio, podemos, né? Eu posso, lembra, eu tô falando de mim. Partindo desse princípio, eu entendi que o que eu tenho porque eu quis. O que eu não tenho,
Eu tô chorando por quê e reclamando por quê que eu não tenho uma casa melhor? Porque se eu quisesse, eu teria. Por que que eu não quero? Ah, porque isso aqui tá bom pra mim. Nossa, você não quer um apartamento de 3 suítes e uma cobertura? Porra, seria bacana, né? Ter esse espaço, ter... Mas, cara, na moral, tô benzaça aqui. Tem menos coisa pra arrumar, menos coisa pra limpar. Não ligo pra status, desconstrução. Nossa, não tenho carro. Nossa, não moro na cobertura. Nossa, não tenho 100 mil reais na minha conta. E aí, sabe, partindo desse princípio, muita coisa começou a fazer muito sentido pra mim. De por que que eu não triunfei mais em tal emprego? Por que que eu não tenho tal coisa? Porque eu não quero. Se eu quisesse, eu teria. Né? Então, isso pra mim foi tipo assim, quando eu fiz a transição de carreira, que eu sofri muito no ambiente corporativo, assim, foi o ambiente mais tóxico, nocivo, horroroso, ao qual eu me submeti, ainda acreditando que, nossa, é assim mesmo, né? Sem sofrimento, né? Como é que é? Sem sacrifício não há benefício, e todas aquelas crenças ainda muito enraizadas e que hoje eu não aceito mais, eu acho triste. Tanta gente se submetendo como eu me submeti, né? Tentando caber numa caixa e me esmagando que nem aqueles contorcionistas, só que longe de ter a mesma flexibilidade, né? Então sofrendo para se encaixar, para caber, e não vai dar certo, porque não é o que você quer. Então, muito caro, é muito caro você não saber quem você é, sabe? Tem um custo altíssimo. Os anos que eu passei sendo a minha pior versão, sabe? Tendo um comportamento que não condizia com a minha natureza, porque era o que era esperado de mim naquele ambiente. Ser punitiva com as pessoas abaixo de mim, com os fornecedores, pressionar as pessoas para resultado quando eu sei que ela estava além da capacidade delas, mas foda-se, né? Tem que fazer, tem que cumprir. Eu sofri isso na minha pele. Eu tive um surto psicótico dentro da empresa um dia que eu fiquei chorando 5 horas seguida sem conseguir parar. Eu não conseguia parar. Não era um negócio que eu conseguia desligar, eu não conseguia acalmar. Eu falo, mano, que é isso, cara? Que é isso? Eu sei que tem ambientes de multinacional, que é no meu caso, ou ambientes empresariais que devem ser bacanas. Tenho certeza que são poucos. A maioria deve ser uma grande merda, uma grande bosta, sabe? Então, naquele momento que eu tive aquele breakdown ali, que eu derreti, eu precisei, né, falar, cara, mano, para tudo, acabou, não quero mais isso pra minha vida, sabe? Eu era um bicho, eu tava prejudicando o relacionamento com a minha filha, eu tava escapando o tempo todo, bebendo pra cacete, pra poder esquecer que amanhã eu ia ter que trabalhar, sabe? Domingo, meu Deus do céu, já por natureza já é um bagulho meio depressivo domingo à noite, né? Pra mim, então, que eu ia pro inferno, meu Deus do céu, acho que eu nunca bebi tanto na minha vida, nunca me afoguei tanto em álcool na minha vida pra tentar fugir, sabe? Então, na hora que eu tive aquele meltdown lá, o breakdown lá, eu falei, mano, o que eu tô fazendo? E, cara, eu já tinha mais de 40 anos, eu passei uma vida inteira assim, sabe? Ali foi, obviamente, ponto crítico, mas foi uma vida inteira onde eu falei, caraca, mano, segui várias paradas que não eram pra mim. E aí, enfim, aí eu decidi fazer a virada. Entenda, se isso fizer sentido pra você, tomara que faça. Você tem o que você quer, se você não tem é porque você não quer, porque se você quiser, você é capaz, assim, ao extremo de conseguir, tá? São escolhas, né? Por que não quero ter uma cobertura? Ah, mano, cara, tudo vem com preço, né? Um lugar enorme. Mano, eu não vou usar eu não preciso de um lugar enorme, sabe? Eu não quero ter que manter um lugar enorme. Eu tô cagando para as pessoas se elas vão chegar aqui na minha casa. Ai, que casa linda, que casa enorme. Ai, nossa, que decoração incrível. Foda-se, cara, ninguém paga meus boletos, sabe? Ninguém tem nada a ver com a minha vida, entendeu? A opinião dos outros, gente, pra mim, pelo amor de Deus, como é difícil, porque eu sempre fui a preocupada, ai, o que vão pensar de mim? Isso é bizarro, é bem bizarro, inclusive o canal do YouTube é um puta de um esforço pra mim, é um projeto, não sou tímida, sou bem extrovertida, comunicativa, mas cara, outra parada é eu estar aqui derramando a minha verdade, derramando a minha vida, contando da minha intimidade, né, da minha vida pessoal, sem saber, isso é bem vulnerabilidade, sem saber o que vai acontecer, o que as pessoas vão achar, o que o nego vai falar. Isso é parte de um projeto justamente para falar,
Foda-se o que você pensa, com todo amor, tá? Foda-se com muito amor a sua opinião, né? Pode ser, inclusive, que ela agregue muito pra mim. Eu espero que se você tem alguma opinião, que você traga aqui pra mim. Mas não é o que me motiva ou me desmotiva pra nada, pra fazer nada. Eu vou fazer o que eu quero, sabe? Porque eu acredito nisso. E eu acho que esse é um processo, assim como todos os processos, que você tem que viver de cabo a rabo para você poder sair transformada do outro lado e realmente evoluir, tá? Então, para eu não me perder, eu sou um pouco dispersa. Parta desse princípio. Se você tem é porque você quer, se você não tem é porque você não quer ter, você tá onde você quer estar, se você não tá é porque não é importante o suficiente para você estar, porque senão você estaria, tá? Isso para mim eu acho que basicamente tudo que eu queria ter assentado dentro do meu ser antes de fazer a transição de carreira, porque no começo é muito difícil, no começo dá muito medo, dá muito, muito, muito medo, mas você vai sobreviver. E hoje eu posso dizer, não tenho tanto menos do que eu tinha antes, não, tá? Hoje em dia, já faz uns 6 anos, 7 anos que eu tô nessa seara aqui, e óbvio que, né, na multinacional eu tinha benefício, plano de saúde, essas coisas todas, né, com um preço, você imagina que era bem diferente, bem melhor, e hoje eu ganho menos, se você pensar nisso, né, não tenho férias, não tenho 13º e tudo mais, meu plano de saúde fica muito mais caro, porque não é pela empresa e tal, mas, cara, a riqueza, fora a medida em reais, é tamanha. Tô aqui sentada no meu quarto, na minha cama, gravando um vídeo, tocando um projeto de vida pra mim, que é muito importante. Trabalho de casa, tô próxima da minha filha, acompanho a vida dela, escolho os meus horários, sou dona do meu tempo, tomo banho às 3 horas da tarde, se eu quiser. É a primeira vez que eu fiz isso. Eu chorava. Gente, igual a criança. Porque, olha a pira. Eu tava tomando banho de tarde, e aí eu vi o sol batendo na janela do banheiro e eu comecei a chorar. Eu nunca tinha visto o sol batendo na janela nesse horário, que eu nunca tava em casa, não sei o que, lá, sabe? Tipo, já tava assim, até exagerado da sensibilidade. Mas não troco por nada, não troco por nada, nada na minha vida. Então, eu acho que essa é a maior reflexão que eu quero que você faça. Vai dar medo, muito medo, mas você vai sobreviver. Amigos, família, sabe? Rede de apoio. Você vai ficar bem. Vai dar tudo certo. E nessa virada de chave, se você estiver passando por essa situação, saiba que com uma rede de apoio bacana, com amigos, com família, sabe? É uma fase que você tem que atravessar para chegar do outro lado e alcançar o seu pote de ouro no fim do arco-íris. Então, dá medo, vai dar medo, vai com medo mesmo. Conta com as pessoas que você gosta, aprenda a pedir ajuda, pede ajuda. Minha mãe veio muito me ajudar, porque ela precisou sair do Sul para me ajudar nesses anos que eu me preparei, né, até sair da multinacional para empreender. Durante o processo que eu comecei, deu muito cagaço, porque eu não tinha mais 13º, eu não tinha mais férias, não tinha mais nada, era eu comigo mesma. Mas é preciso ter essa clareza de que você está onde você quer e está fazendo o que você quer fazer, para você não voltar a surtar, porque eu não tinha essa clareza nesse momento e eu voltei a surtar. Tô viva, respirando, tá tudo certo, mas foi um trabalho que eu fiz depois, que eu gostaria de ter feito antes. Hoje, não tá fácil, gente, não tô nadando de braçada não, tá? Só pra você saber, eu moro num apartamento ainda pequeno, lembra do conceito de riqueza? Modestérrima, não me falta nada, sou super feliz, não troco o que eu tenho por nada. Agora, dentro dessa realidade, que agora eu sei que é a que eu quero, que é a que eu tenho porque eu quero, sabendo quem eu sou, agora sim é uma fase onde eu consigo, beleza, como é que eu posso agora rentabilizar ainda mais dentro do que eu amo, melhorar ainda mais sabendo que é isso que eu quero, sabe? Eu parei de gastar tempo e energia perseguindo coisas que não eram as que eu queria, que não eram coisas pra mim. E agora eu tô conseguindo, cada vez que eu quebro uma crencinha, ainda tem várias, ainda tem muita pedra pra quebrar aqui e vai ter até eu morrer, com certeza. Mas cada uma que eu quebro é uma energia que eu libero, que eu tô dispersando pro lugar errado e que eu consigo aplicar em outra coisa, que realmente faz sentido e realmente vale a pena. Então, recapitulando o único e mais importante conceito de todos desse vídeo. Entenda quem você é e que você tem o que você quer, que você está onde você quer estar. E parta desse princípio para cada vez mais descartar coisas que não te pertencem e conseguir focar essa energia nas coisas que sim são suas, que sim são as que você quer, para você poder elevar elas ao máximo da sua potência. Respira,
não pira, vai dar tudo certo. E se você pensa como eu, a transição de carreira, seja para CLT, outro mercado, ou autônomo, né? No meu caso foi autônomo, mas entendo que para outra carreira de CLT é válido também, dentro desses conceitos. Vai ser a melhor coisa que você fez na sua vida, e depois que você fizer, mesmo enquanto vocês estiverem quebrando as ondas na tua cabeça, estiver lá embolando debaixo d'água, você vai estar rindo, falando, caraca, eu já sabia que ia ser assim, mas isso é uma fase e eu tô cada dia que passa mais próximo do meu objetivo, tá? Então, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, que isso tenha acendido alguma lampadinha na sua cabeça e sido útil de qualquer forma, porque isso é o que mais me move também, uma das coisas que me move é estar aqui me abrindo para todo mundo no YouTube. Tamo junto, misturado. Valeu!